muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos aí a mais um programa Vínculo com você. Uma tarde de sexta-feira, ontem tivemos alguns problemas e não conseguimos fazer o programa, mas hoje estamos aqui. Véspera de final de semana, todo mundo querendo já descansar. E para fechar o dia, a gente vai fazer mais uma transmissão aí de conteúdo pensando em você, que é nosso cliente e também nas pessoas que não são nossos clientes, né? Porque é sempre bom levarmos informação adiante, pois é a informação que move o mundo, que move o conhecimento, né? E hoje eu fiquei inspirada aí para fazer essa introdução inicial. Bom, nós iremos falar hoje, dar sequência numa programação que nós estamos fazendo de lives a respeito do básico do marketing, né? O pilar do marketing. Porque hoje em dia muito se fala de marketing digital e as pessoas pensam que marketing digital é tudo e muitas vezes as pessoas também pensam que marketing digital se resume em postagem em redes sociais e postagens nos sites, né, e ter um site institucional bacana ou um e-commerce que possa fazer a venda dos seus produtos, mas o marketing, até mesmo digital, ele é muito mais que isso, né? Então hoje nós iremos dar a sequência no que é o básico do marketing. Na live da semana retrasada, né, que semana passada a gente teve carnaval, decidimos não fazer. Na semana retrasada a gente falou um pouquinho então sobre a parte de público-alvo, sobre persona, e a gente vai dar sequência agora, né? Então, vou recapitulando um pouco. Quando a gente fala de marketing, a gente fala muito de desejo, né? E de necessidade. E o público-alvo é a parte principal, né? A parte mais importante dessa equação de marketing. Pois qualquer estratégia que a gente vá desenvolver de marketing, ela deve ter como início dessa estratégia a definição do seu público-alvo ou da sua persona, que para quem não sabe, a persona ela é um pouco mais apurada que o público-alvo, né? Quando a gente fala de público-alvo, a gente pode determinar idade, faixa etária, sexo, renda, mas quando a gente fala de persona, a gente não delimita uma idade, por exemplo, como no público-alvo, né? Público-alvo de 25 a 35 anos, renda de 10 a 20 mil reais e assim por diante. A persona não, a gente delimita mesmo a pessoa. Por exemplo, é uma mulher, essa mulher ela pode se chamar Flávia, ela tem 42 anos, ela ganha X por mês, exatamente. Então, a persona ela é bem segmentada mesmo, né? O importante é que, independente de qualquer ação, o marketing ele começa com a estratégia e a estratégia ela necessita de uma definição de público-alvo ou persona e os objetivos que a gente deseja alcançar com essa estratégia. Eu desejo ganhar visibilidade ou eu desejo vender mais. No entanto, muitas empresas que desejam vender mais, elas só vão conseguir vender mais se elas tiverem visibilidade, notoriedade, se elas tiverem um marketing digital que proporcione engajamento. Então, não é simplesmente vou definir o objetivo que é vender mais e já vou sair vendendo mais, né? Não é assim que funciona. Então, o público-alvo, podemos dizer que é a razão da nossa existência, da existência do trabalho de marketing. Quem que a gente pode entender como público-alvo? Os clientes, lógico, que são os consumidores, os usuários, ou até mesmo empresas, porque tem muitos tipos de negócio que vende B2B, né, que é business to business, ou seja, negócio para negócio, e não B2C, que é business to consumer, né, negócio para consumidor final. Organizações, instituições. Então, a gente tem até uma série de classificações. Tem B2G, que é Business to Government, e assim por diante. Nós podemos entender, então, que o nosso público-alvo também se tratam de grupos de interesse, né? O meu público-alvo é o grupo de interesse de esportistas que pedala, de esportistas que jogam futebol, que jogam vôlei, e assim por diante. Nós podemos ter também como definição o público financeiro,
público ligado à mídia, público interno. De repente você pode precisar fazer uma campanha para o teu público interno, ou seja, para a tua equipe, né? Para a tua força de trabalho. Públicos locais, público em geral. E sempre vai requerer uma estratégia específica, uma estratégia determinada para cada tipo de público. Muitas vezes você pode ter um tipo de produto, o mesmo produto ser vendido com uma estratégia diferente para diferentes regiões, porque o público não é o mesmo. E a gente sabe que o público muda de acordo também com a região, porque mudou a região, muda a cultura. Quando a gente fala de São José dos Campos, as pessoas têm uma característica. Quando se fala de Taubaté, tem outra característica. Ah, não é totalmente diferente, mas não podemos dizer que é igual. O que funciona para o público de São José, possivelmente não funciona 100% para o público de Taubaté. Então, isso é muito importante a gente analisar. Ah, legal, mas como que a gente analisa, né, esses pontos todos? Nós analisamos isso através do que a gente chama de análise de ambiente de marketing. E o que é o ambiente, né? O ambiente é justamente essa delimitação de localização, onde nós iremos localizar o nosso esforço de marketing. Iremos localizar, por exemplo, o nosso esforço no Vale do Paraíba ou na capital de São Paulo, onde nós iremos localizar o nosso esforço de marketing. Nós dividimos isso que nós chamamos de ambiente de marketing, dividimos em dois, microambiente e macroambiente. O micro é tudo que a gente pode dizer que está ligado a nós como organização, né? Que está mais próximo da organização. E o micro é aquele que nós conseguimos afetar mais diretamente, impactar diretamente no sentido de poder ter influência ou não. São possíveis produtos, pessoas, o ambiente interno da organização. E a gente considera o micro como as forças e as fraquezas também de uma empresa. Podemos dizer que fornecedores estão ligados a essa análise de microambiente, outros tipos de intermediários, os próprios clientes, os concorrentes, os diferentes públicos, né? Então, dentro do cenário do microambiente, a gente avalia as forças e as fraquezas de uma empresa. E sempre a gente vai fazer essa análise comparando com possíveis concorrentes. Então, quando nós fazemos esse dever de casa para os nossos clientes, porque quando a gente assume uma empresa para trabalhar, nós temos que entender o micro e o macroambiente dessa empresa. Então, nós temos que entender esses concorrentes. E como que a gente faz para identificar onde o nosso cliente tem força ou fraqueza? Justamente nessa comparação de concorrência. Geralmente, uma agência, ela delimita 3 concorrentes e faz esse comparativo com o cliente. Mas você, cliente, se for fazer esse tipo de análise, você pode delimitar quantos concorrentes você quiser, ou de repente só um concorrente. E o macroambiente, né? O macroambiente, ele é composto já por forças que são incontroláveis a nós. Ou seja, são muito maiores do que nós. Nós não temos poder de influenciar no macroambiente. Então, nós temos como obrigação, na verdade, entender o macroambiente, entender as vantagens e desvantagens que a gente chama de oportunidades ou ameaças que esse macroambiente nos traz, que estão ligados a fatores demográficos, econômicos, naturais, tecnológicos, culturais, aos fatores da política, e a gente vai definir isso daqui um pouco adiante, tá? Então, a empresa, ela não tem controle sobre esse macroambiente, mas ela precisa entender para já fazer previsão daquilo que pode ou não acontecer dentro do cenário empresarial dela, né? Ou seja, como ela vai se comportar mediante determinado fator natural, por exemplo, que ocorreu. Terça-feira, aqui em São José, ocorreu uma baita chuva. Carros foram submersos na água.
Possivelmente muitas pessoas tiveram estragos. Enquanto uns perdem, outros sempre ganham. Então, empresas de higienização de carros, seguradoras e outros tipos de empresa que prestam serviços para veículo, mecânicas, com certeza estão ganhando esses clientes nesse exato momento, né, de terça-feira para cá. Então, infelizmente, enquanto as pessoas físicas perderam dinheiro com uma catástrofe natural, outras pessoas barra empresas estão ganhando dinheiro com essa catástrofe natural. E é assim que a gente entende o macroambiente. A mudança política que nós tivemos no final do ano passado. Nós aqui como empresa deixamos de fechar contratos novos por 3 meses, mediante a mudança de governo, né, do país. E então isso nos impactou de uma maneira que estagnou a evolução do negócio. E só depois de 3 meses voltamos a fechar contrato. Por aí são exemplos pequenos de como nós podemos entender o macroambiente. Agora, que fique claro, né? Quais são os tipos de fatores que estão presentes nessa análise de macroambiente e como que a gente pode exemplificar de uma maneira compreensível, né? Primeiro, os fatores demográficos, que são aquilo que a gente entende como a população. A população humana em termos de tamanho, em termos de densidade, em termos de localização, de idade, sexo, de etnia e diversas mudanças que estão relacionadas à população. Um exemplo que eu gosto de comentar é a taxa de natalidade, né, que diminuiu, enquanto a gente está vendo a população ficar mais velha. E aí você tem um cenário empresarial no qual, se existem empresas inovadoras ou empresas que conseguem ter uma visão além, elas podem ir atrás de se especializarem para uma população mais velha. Há um tempo atrás, até dentro desse ano já, eu fiz uma previsão, né, dos segmentos que estariam em alta nesse ano de 2023, e me lembro bem que um dos segmentos que eu coloquei foi o segmento da população com mais idade, né, que vai comemorar a vida aí adoidado. Bom, quero dar uma pausinha apenas para dar uma boa tarde para todo mundo que está aí com a gente no TikTok, no Kawaii da Vínculo, no YouTube, no Instagram. Estamos ao vivo no... Não estamos ao vivo no YouTube hoje. A gente está gravando e vai subir depois, porque nós tivemos um problema aí com a transmissão ao vivo do YouTube. E, infelizmente, devido a um fator tecnológico, que a internet não ajudou, apesar de tentarmos ter uma internet boa aqui, não depende só de nós, a gente não conseguiu transmitir, tá? Enfim, eu já aproveito isso para ser de exemplo, usar como exemplo. Um outro fator que a gente pode entender como que faz parte do macroambiente é o fator econômico, né? As crises econômicas, as crises que o país enfrenta, e quando o país enfrenta uma crise, ela inicia dentro do país, depois ela gera impacto para fora, que gera um espelho para dentro do próprio país, né? Então, a gente começa a ser mal visto pelos demais países, e isso impacta na nossa economia, impacta no dólar, impacta na taxa de inflação e assim sucessivamente, né? Crises estão fora do nosso poder de ação. A gente não pode fazer nada se o país está em crise econômica ou não. A gente precisa se antecipar a esses momentos e conseguir driblar essa situação. Fatores físico-naturais, que são os fatores, como o exemplo que eu dei aí da chuva de terça-feira aqui de São José dos Campos. Chuvas, tempestades, em outras cidades que eu me lembro bem que caíram aí, diversas represas, né, foram rompidas e que eram regidas por empresas privadas e gerou bastante impacto para a população.
e gerou bastante impacto também para as empresas que habitavam essas cidades, que perderam tudo. Em São Paulo, por exemplo, com essas crises, inundações, todas as empresas que saem perdendo, enfim, fatores políticos, né, que são as leis, os órgãos governamentais, os grupos de pressão, né, como no ano passado nós fomos bastante impactados diante da mudança de governo e de grupos de pressão. Sem colocar a minha opção partidária aqui em questão, né, os grupos de pressão, por mais que para uns estejam fazendo bem, para outros estejam fazendo mal, isso impacta negativamente no nosso cenário econômico, porque trava tudo, e foi isso que aconteceu, né? O que mais? Fatores socioculturais são forças que afetam os valores, as percepções, as preferências das pessoas, o comportamento do público, né? Porque, como eu disse, dependendo, se você troca de cidade, as pessoas têm padrões similares e padrões diferentes. E é isso que a gente tem que entender. Sendo assim, é muito importante salientar que os acontecimentos, né, que ocorrem no macroambiente são simplesmente acontecimentos. São fatos que não são bons nem ruins. Podem ser ruins para uns, como eu disse, e bons para outros. Isso ao mesmo tempo. Uma parcela da população ganha, outra parcela perde. Mas são acontecimentos que a gente não tem como influenciar. Fato é que nós precisamos entender o ambiente, o macroambiente onde nós vivemos, precisamos entender de tudo um pouco para podermos ter ações que antecipem os fatos. Então, se você está prevendo uma crise econômica, o que você vai fazer na sua empresa? Você vai retrair, você não vai investir, você vai segurar, você vai ser mais cauteloso nos seus investimentos. E sucessivamente assim por diante. Fato é que se nós conseguirmos entender o micro e o macroambiente, o microambiente, relembrando, são as forças e as fraquezas de uma organização, e o macroambiente são as oportunidades e as ameaças que estão ligadas a esses fatores determinantes que eu acabei de mencionar, que nós não temos influência nenhuma, nós temos a base da execução de uma análise SWOT. E a gente entra com uma ferramenta chamada Planejamento Estratégico de Marketing, que vai justamente se apropriar desses fatores para poder criar uma estratégia de negócio. Uma estratégia de negócio, ela é definida como um recurso que você aloca informações, define um objetivo e deste resultado, dessa análise que a gente faz da SWOT, que a gente vai conseguir definir conteúdo para alimentar esse planejamento estratégico. Quando nós falamos da SWOT, nós temos ali de um lado forças e fraquezas, de outro lado oportunidades e ameaças. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar as forças da empresa e fazer um cruzamento com as oportunidades do macroambiente e tentar chegar a uma conclusão de qual é o resultado que isso vai gerar. Ao mesmo tempo, nós pegamos a força e também fazemos um cruzamento com as ameaças e entendemos como essa empresa vai se sair diante das ameaças e as forças que ela possui. E depois nós passamos para a fraqueza. A fraqueza nós fazemos a mesma coisa. Nós cruzamos com as ameaças e cruzamos com as oportunidades para entender qual vai ser o resultado final. Mediante tudo isso, nós englobamos uma série de informações e partimos para o planejamento estratégico. Quando a gente fala de um planejamento estratégico, ele é composto por três importantes fatores, que é o objetivo da empresa, o ambiente que a gente se encontra e os recursos disponíveis. Agora, é muito importante a gente lembrar lá do comecinho da minha fala, quando eu disse que não adianta você, empresário, ter como objetivo, por exemplo,
vender pelo marketing digital se a sua empresa não tem nem autoridade digital. Então, ela não vai conseguir vender através do marketing digital. Inclusive, ontem eu falei em sala de aula sobre isso. É muito comum as empresas estarem afoitas para vender pelo marketing digital. Então, a gente tem um processo de funil de vendas que nós denominamos de topo, meio e fundo de funil, onde existem muitos tipos de negócios, como, por exemplo, o meu tipo de negócio, agência de comunicação e marketing digital. O topo de funil, ele serve para quê? Ele serve para ensinar o cliente, para educar o cliente. É o que a gente está fazendo aqui agora. Eu estou trazendo informações para que vocês entendam como o negócio de marketing digital e de marketing convencional funciona. Se eu conseguir educar as pessoas e as pessoas entenderem como funciona este processo de topo, meio e fundo de funil, elas vão respeitar muito mais a minha fala quando eu digo que nós precisamos primeiro educar o público, depois converter este público em lead, continuar fidelizando este público, isso já é meio de funil, até que ele esteja preparado para comprar da sua empresa, convertendo para efetivamente um orçamento e uma compra, onde a gente já coloca esse cara no fundo do funil. Só que, como eu disse, é muito comum as empresas quererem passar do nada para o fundo do funil. Então, por isso, muitas vezes, o resultado das ações de tráfego pago não são 100% assertivos. Por quê? Porque a gente já passa para o fundo do funil, pegando uma parcela mínima de pessoas que estão conhecendo a sua empresa e que já entendem do seu negócio e já estão prontas para comprar. Diferente de quando você educa uma parcela da população, cultiva, irriga, fideliza, para que depois ela compre, consequentemente, de uma maneira fácil do seu negócio. Isso, a gente está falando só de objetivo, da estratégia. A gente tem a questão ambiente. O que engloba o ambiente? Muitas vezes, como eu disse, o ambiente se divide em dois, micro e macro. No micro, nós temos as forças e as fraquezas, que estão ligadas à tua empresa. Muitas vezes, a tua equipe pode ser uma fraqueza, porque você pode ser um empresário sozinho ou ter uma equipe de 6, 7 pessoas. As pessoas que estão na tua empresa, na tua equipe, não são pessoas capacitadas, competentes, a responsabilidade maior fica no teu colo, você enfrenta diversas buchas, traumas, problemas com clientes, então isso se torna uma fraqueza. E aí você chega para o marketing e fala, eu preciso vender mais. E aí se o marketing traz para você oportunidades de venda, você não dá conta de atender bem esses clientes. Então veja como o processo vai ficando problemático e caótico. E eu não estou dizendo que isso é uma realidade de todos, né? Eu estou exemplificando. Ou até mesmo você tem ali a sua equipe redondinha, a sua empresa é muito forte, seus produtos são bons, tem qualidade, tem preço atrativo, a equipe forte, você é uma empresa inovadora, está sempre de olho no macroambiente, entendendo tudo que acontece na política, na economia, na cultura, enfim. Mas acontece uma catástrofe natural, vem e destrói sua empresa, ou destrói seus equipamentos e te coloca numa situação vulnerável. Então, entende que tudo o que acontece dentro de uma empresa impacta nos resultados de marketing e assim por diante. Porque se o marketing traz oportunidades e você não está pronto para atender, você também não vai dar conta e o marketing vai virar contra você. Se o marketing não te traz oportunidades, porque às vezes você tem um objetivo que você quer alcançar rápido demais e não preparou a base, não preparou o alicerce da obra, você também não vai ter efetividade. Então, uma coisa puxa a outra. E quais são os recursos disponíveis que estão ligados a essa estratégia? É justamente o recurso financeiro. Porque se toda empresa tivesse um recurso financeiro, um investimento para iniciar todas as suas estratégias
e bancar toda a tua empresa até que essas estratégias aconteçam, seria lindo, maravilhoso, mas a gente sabe que não é assim que acontece, né? Muitas vezes as empresas elas se deparam com diversos desafios e têm que mesmo assim seguir adiante. O fato é que a ferramenta de estratégia, né, o planejamento estratégico de marketing, a gente vai falar mais à frente dele. Ele usa também uma das ferramentas mais conhecidas dentro do marketing, que são os 4 P's, que é produto, preço, promoção e praça. Produto / serviço. Se a sua empresa vende prestação de serviço, você vai enquadrar o serviço no lugar do produto. Preço, análise de concorrência, análise de preço versus benefícios que são entregues. Praça é o seu canal, né? É onde você está localizado, ou até mesmo são os seus canais de comunicação. Na praça, você está localizado no município tal, mas você atende vários municípios. Como que você canaliza seus produtos para eles chegarem até lá? Né? Você está perdendo do seu concorrente ou não? Porque às vezes você tem o concorrente local. Qual é a estratégia que você utiliza para se sobressair desse concorrente local? E promoção. Como você cria a comunicação da sua empresa? Como você se comunica com o seu público? É muito comum nós vermos que existem muitas empresas se comunicando errado. É muito comum eu falar para o cliente, você faz o marketing para você ou faz o marketing para o seu cliente? Você entende quais são as dores do seu cliente ou você se comunica mediante aquilo que você acha que é uma dor do seu cliente? Mediante aquilo que você acha que é uma necessidade do seu cliente. Ou seja, você não fez nenhum trabalho de base, você não pesquisou, não entendeu o seu público, mas você acha que é aquilo. Por quê? Porque você é um cara experiente de mercado, não é mesmo? Você tem tantos anos de mercado, então a gente acha que nós somos capazes de entender aquilo que se passa na cabeça das pessoas. Mas o buraco é muito maior do que aquilo que a gente imagina. No entanto, existe até uma disciplina dentro de marketing chamada neuromarketing que explica, que vem fundamentar as crises, as dores, os anseios de compra que se passam dentro da cabeça dos seres humanos. Como eu disse, o buraco é muito mais embaixo. Então, não é porque eu quero subestimar a capacidade de algum empresário de não entender o seu público-alvo, mas é porque eu sei que realmente a cabeça do ser humano é uma sentença difícil de ser decifrada. E o marketing, ele tenta decifrar isso a todo momento. Fato é que existe um livro chamado A Arte da Guerra. E ele foi escrito por um escritor chamado Sun Tzu. E ele diz: concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se contra as ameaças. E isso é a base da SWOT. Esse livro, A Arte da Guerra, com certeza muitos estudantes estão lendo, muitos já leram e muitos profissionais que são formados como eu já tiveram que ler e fazer vários trabalhos a respeito da estratégia de guerra, né, que é comentada nesse livro. Bom, a gente está caminhando já para o final, né, do conteúdo de hoje. Como eu já havia mencionado alguns dias atrás, em outras lives, eu tenho o propósito de fazer lives mais curtas esse ano, né, para a gente tentar bater um papo de maneira mais leve e mais rápido. Então, para a gente seguir para o fechamento, o macro e o microambiente, eles apresentam fatores que influenciam a sua empresa. Só que agir ou reagir são atitudes bem diferentes de um líder de negócio. Agir você consegue quando você
enxerga com tempo as coisas que estão acontecendo, quando você enxerga com clareza, quando você consegue fazer uma prevenção do que está por vir e reagir, você só vai fazer correções no seu trajeto. E muitas vezes as correções, elas não são suficientes para manter a sua empresa em atividade. Então, esse é o ponto. Você, como empresário, vai agir mediante prevenções de cenários, você vai estudar o seu cenário ou você vai apenas reagir? Quando eu falei dos pontos fortes, o que a sua empresa faz bem, né? Qual é o produto que a sua empresa tem de bom, ou serviço, ou atendimento, ou recursos que você tem de bom, de melhor do seu concorrente. Quando você tem uma fraqueza, o que você pode melhorar? Qual é o tipo de fraqueza? Que recursos os seus concorrentes têm que você não tem? Qual produto seu é o pior do que o concorrente? O que essas outras empresas enxergam da sua empresa? Ameaças, sempre proveniente do macroambiente, como eu já citei, ou até mesmo a força do seu concorrente, ela pode se tornar uma ameaça para você se você não tiver capacidade de se equilibrar com essa força, ou até mesmo de ultrapassar essa força. As oportunidades, quais são as oportunidades que você consegue enxergar no mercado? Quais são as fraquezas também dos seus concorrentes que você pode enxergar como uma oportunidade para o seu negócio? Às vezes o seu concorrente pode ser bom em muita coisa, mas tem algo que ele não é bom. Então é ali que de repente você pode crescer, é ali que você pode se apegar. E por fim, é isso, né? Eu queria jogar na tela para vocês verem, mas não vou conseguir jogar. Vou preparar essa tela já para a próxima live da semana que vem, onde eu trago uma tabela simples de SWOT, exemplificando o que eu expliquei, né? Que as forças, a gente precisa fazer um cruzamento com as oportunidades e com as ameaças para a gente entender esse cenário, esse resultado, e as fraquezas que também precisamos fazer um cruzamento com as oportunidades e com as ameaças também para a gente entender esse cenário. Gente, esse é a base, né, o alicerce ali da compreensão do mercado que você precisa ter da sua empresa. E uma boa agência de marketing, ela faz essa base, ela estuda isso no mínimo para ela. Ela pode até não te entregar este resultado, mas ela precisa desenvolver isto para ela ter a capacidade de trabalhar para o seu negócio. Eu sempre estou dizendo que é muito desafiador trabalhar em uma agência de publicidade, né, uma agência de marketing digital, porque nós precisamos entender de tudo quanto é tipo de segmento mercadológico. Bem diferente de quando nós temos uma empresa de calçados e precisamos entender só de calçados. É muito melhor, né, quando a gente pode entender e se especializar apenas em um segmento, em um nicho. Mas o nosso dever de casa aqui é muito mais amplo e a gente já está bem acostumado. Inclusive, nós faremos 16 anos agora, dia 5 de março, que é domingo. Então, domingo, eu vou estar comemorando. Nós teremos aí um post especial que o meu querido trio, né, feminino está criando aqui. Eu digo trio feminino porque eu penso que são só as três que criaram a campanha. Foi mesmo as três, né? A Giovana, a Tainá e a Ellie. Criaram uma campanha aí, um carrossel que vai ser publicado no dia 5 de março. Eu estou ansiosa para ver este carrossel. Diz para elas, eu não quero nem ver antes porque eu quero que seja uma surpresa para mim. E é isso, né? Lógico que a gente precisa ficar feliz por completar 16 anos de empresa, porque não é todo dia que a gente consegue atingir uma conquista dessa. E é sempre com muita garra, com muita vontade, com muita emoção e com muito carinho que a gente está aqui todos os dias para trabalhar para vocês todos que são nossos clientes
e todos vocês moram no nosso coração. E eu não tô falando isso da boca para fora não, tá? É de verdade. É isso, então esse é o recado de hoje. Agradeço a todos que estiveram presentes aí nas nossas redes sociais e até a próxima, até a semana que vem. Um ótimo final de semana para vocês.